Vamos começar a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Vamos trabalhar sobre sílaba tônica. Primeiro eu quero que vocês peguem aí o livro de português de vocês, o estojo com lápis, borracha e apontador, tá? E fiquem ligadinhos que vocês vão aprender hoje um conteúdo muito legal que vocês vão gostar, certo? Abram o livro na página 74. Então, crianças, hoje na nossa aula, como eu falei, vamos trabalhar sobre sílaba tônica, né? Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. Em toda palavra existe uma sílaba tônica. Então, aí vocês vão perceber que todas as palavras têm uma sílaba tônica e identificar qual é a sílaba tônica de cada palavra. Nós temos algumas formas para descobrir isso. Separando as sílabas, tá? Batendo palminhas, por exemplo. Sílaba, 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 sílaba. Perceberam aí qual é o som? Qual é o som mais forte? Sílaba. Então, eu mostrei para vocês duas formas. A separação silábica, sílaba. Qual foi que eu falei com mais força? Sílaba, né? O si. E quando eu falo sílaba, como se eu estivesse chamando a sílaba, se a sílaba estivesse longe de mim, eu tivesse que chamar ela, olha aí. Sílaba. Então, o si é o som mais forte dessa palavra. Então, essa é a sílaba tônica dessa palavra sílaba, é o si. Vamos ver alguns exemplos. Pirulito, pirulito, pirulito. Como se o pirulito estivesse longe, você tivesse que chamar ele. Pirulito. Perceberam que a gente parou no li? Pirulito. Então, a sílaba mais forte da palavra pirulito, que é a sílaba tônica, é o li, tá? Computador. Computador. Dor. Então, o dor é a sílaba tônica da palavra computador. É a sílaba mais forte. Pipoca. Pipoca. Perceberam que o pó é a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra pipoca? Outro exemplo. Lâmpada. Lâmpada. Então, lã é a sílaba mais forte dessa palavra. Então, é a sílaba tônica. Então, eu gosto muito desse exemplo e eu tenho certeza que se vocês fizerem desse jeito ou separando as sílabas, vão conseguir encontrar as sílabas tônicas das palavras, né? A sílaba tônica das palavras. Agora, nós vamos fazer a página 72, de olho na língua, tá? Sílaba tônica, atividade. Então, essa primeira questão, vocês estão observando aí o Cascão, a Mônica e o Cebolinha, né? Eles estão indo aí comprar ingresso no cinema, estão na bilheteria. Vocês estão lembrados que a gente trabalhou sobre histórias em quadrinhos? O quanto que é importante, quando você for fazer a leitura de uma história em quadrinho, você observar as imagens e fazer a leitura. Porque senão você não vai conseguir entender bem a história. A história em quadrinho tem que ser observado tanto as imagens como a leitura do texto. Então, o Cebolinha diz assim, o Cascão, meia, ele está pedindo meia entrada. Mônica, meia. E o Cebolinha, meia. A moça vendeu as meias entradas e ficou super tranquila lá no seu local de trabalho. De repente veio Cebolinha, Cascão, Mônica super irritados. Ei, você só vai passar metade do filme? Muito bravo. Gente, será que foi o que aconteceu? Você conhece os personagens dessa tirinha? Quando eles se juntam, tudo pode acontecer. Será que eles vão conseguir assistir o filme todo? O que vocês acham? Observe que quando tem esses balãozinhos aí, vocês só vão conversar com a pessoa que está te ajudando a fazer a atividade, tá bom? Ou a mamãe, o papai, um adulto que esteja te auxiliando.
Então, não precisa responder de forma escrita, você vai responder de forma oral, expressando o que você entendeu sobre essa pergunta. Segunda questão, quem são os personagens que aparecem comprando a entrada para assistir o filme? A tia Joilma acabou de dar essa resposta para vocês, né? Quem são esses personagens? Da história que a gente conhece, né? Que é a Turma da Mônica, que é uma história muito conhecida de histórias em quadrinhos. E quem é o autor dessa história? Vocês ainda estão lembrados do Maurício de Souza? Pois é, ele que é o autor da Turma da Mônica. A tia Joilma já falou sobre isso com vocês, mas é sempre bom relembrar para vocês não esquecerem. Terceira questão. Por que eles voltaram à bilheteria e parecem estar tão irritados? Será que foi que aconteceu para eles estarem assim irritados? Vocês já conseguiram descobrir, gente, o motivo de tanta irritação? Pensem direitinho e conversa aí com a sua mamãe, com o seu ajudante aí da tarefa do dia. Quarta questão. Você também paga só meia entrada quando vai ao cinema? Assiste o filme todo ou o filme pela metade? A tia Joilma não paga meia entrada. Geralmente eu pago a entrada inteira, mas eu assisto o filme todo. Só lembrando que meia entrada não quer dizer que você vai assistir só a metade do filme, tá? Meia entrada é um direito de estudante, tá bom? E várias outras pessoas têm direito à meia entrada. Então, a meia entrada não quer dizer isso, quer dizer que você vai pagar só a metade, mas que você vai assistir o filme todo, tá bom? Vamos para a próxima página, 73. Agora, vocês vão praticar o que vocês aprenderam sobre a sílaba tônica. Estão lembradas, né? Qual é a sílaba tônica? Então, a quinta questão pede que vocês observem e leiam as 3 palavras abaixo. Cascão, Mônica e Cebolinha. Cascão, Mônica, Cebolinha. Perceberam aí, né? Tenho certeza que vocês já até encontraram a sílaba tônica dessas palavras. Quando o professor der o comando, bata palmas e conte as sílabas da palavra cascão. Quantas palmas você bateu? Cascão. Escreva aí para a tia Joilma uma resposta. Ótimo. Agora faça o mesmo com as outras 2 palavras. Mônica tem quantas sílabas? Mônica. Cebolinha tem quantas sílabas? Cebolinha. Ou vocês podem fazer como a tia Joilma também ensinou para vocês. Pensar, falar e já ir contando. Cebolinha. 4. Certo? Vocês vão escolher a melhor forma, tá? A forma que vocês aprenderem, maravilhosa. A questão toda é que vocês aprendam. Então, diga novamente a palavra cascão batendo palmas e observe qual é a sílaba mais forte. Cascão, cascão. Então, circule a sílaba tônica da palavra cascão. Você vai circular só a sílaba mais forte. Chamamos a sílaba tônica a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam. E agora, vocês vão circular a sílaba mais forte de cada palavra que tem aí abaixo. Cinema, Mônica, Cebolinha, Mingau, filme, entrada, metade e tirinha. Tá bom? Vocês vão ler essas palavras ou separando, né? Se você conseguiu identificar a sílaba tônica separando, tranquilo. Se você conseguiu identificar chamando a palavra cinema, então faça isso. Descubra a melhor forma e identifique a sílaba tônica dessas palavras, tá bom? Depois é para mandar foto da atividade para a tia, tá? Eu quero ver quem é que está conseguindo fazer as tarefas, quem está conseguindo entender o conteúdo.